Olá, estamos na sala de livros raros ou antigos da Biblioteca do Seminário Concórdia, em São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Estamos, neste dia, comemorando a reforma da Igreja Cristã. E também estamos no contexto do lançamento de uma nova edição, a segunda edição do livro de Concórdia. Eu tenho o privilégio de conversar com o pastor, professor de teologia, Dr. Wilson Scholz. Dr. Wilson é um profundo conhecedor do livro de Concórdia, pois participou da revisão que resultou nesta nova edição. Dr. Wilson, é o dia da reforma, mas ganha destaque a palavra concórdia. Por que esta palavra? A palavra concórdia ela foi colocada na página de rosto da edição de 1580 e o próprio livro de Concórdia, esta nova edição, traz uma foto desta página de rosto. E eles usaram esse termo concórdia porque depois de mais de 30 anos, ou pelo menos 30 anos de discussão, de controvérsias teológicas sobre os assuntos que aparecem na fórmula de concórdia, eles finalmente alcançaram a paz, a harmonia, o consenso. Por isso, o termo concórdia, para dizer, agora nós achamos ou encontramos concórdia, encontramos a paz, encontramos um consenso. Quer dizer, então, que todo o livro de Concórdia tem a ver com essa concórdia que se alcançou após essas 3 décadas de controvérsias? De certa forma, sim, porque os outros documentos que estão no livro de Concórdia, eles são citados na fórmula de Concórdia e são importantes para a fórmula de Concórdia, mas o título Livro de Concórdia, na verdade, vem desse documento, do último documento, que é a Fórmula de Concórdia de 1577. Eles levaram uns 3 anos, depois que foi concluída a fórmula, até a publicação do Livro de Concórdia, até que isso foi circulado na Alemanha e apresentado para os pastores e teólogos. Fórmula. Por que fórmula? Por que esse nome? Eles usaram esse termo e fórmula é, no fundo, uma confissão, mas é uma confissão que reúne, ou poderíamos dizer, agrada a todos na medida em que afirma a verdade e refuta aquilo que não pode ser aceito. Então, essa fórmula é uma fórmula no sentido de que há um consenso, há uma formulação que representa um acordo de todos os envolvidos naquela discussão, mas no fundo é uma confissão de fé. Se a fórmula de concórdia não é a única confissão, o único documento do livro de Concórdia, quais são então os outros documentos ou confissões? Bom, tudo começa com os credos ecumênicos, que estão no início, depois vem a confissão básica da Igreja Luterana, pelo menos, né, a confissão de Augsburgo, de 1530, a apologia ou defesa dessa confissão, escrita por Melanchthon. Depois vem os artigos de Smalcalde, de Lutero, que é uma confissão de Lutero, que se tornou confissão da Igreja Luterana, em 1537. Tem também o tratado sobre o primado e poder do Papa, né, que é da mesma época. E depois disso, os catecismos de Lutero. Isso tudo está, por assim dizer, antes da fórmula de concórdia que reafirma esses documentos confessionais. Por que esses documentos, essas confissões estão no livro de Concórdia? Eles estão no livro de Concórdia porque eles explicam isso no prefácio. Eles dizem assim: nós, ao final desse processo, nós não estamos dizendo nada diferente do que aquilo que sempre foi confessado em nosso meio. Em outras palavras, nós estamos reafirmando a confissão de Augsburgo e todos os outros documentos que foram aceitos pelos nossos teólogos e subscritos por eles. Então, esses documentos estão aqui porque eles são reafirmados na fórmula de concórdia e também porque são citados. Há muita citação do Catecismo Maior, dos artigos de Smalcalde e da Confissão de Augsburgo dentro da fórmula de concórdia. Parece que algumas dessas confissões do livro de Concórdia são de Lutero,
Por exemplo, não dá para pensar em catecismo sem pensar em Lutero? Exatamente. Os credos, no começo, são anônimos, eles são uma confissão da igreja, ninguém sabe quem exatamente escreveu. A fórmula de concórdia tem alguns formuladores principais, mas muita gente colaborou com o texto. E no meio disso, os outros documentos são todos eles escritos ou por Philippe Melanchthon ou por Lutero, mas não são documentos pessoais, são documentos que expressam a confissão e que foram aceitos como confissão de fé por outros teólogos. Poderia nos dizer o que se destaca, em poucas palavras, na fórmula de concórdia? A fórmula de concórdia tem a sua origem em uma série de 6 sermões formulados ou escritos por um dos teólogos, um dos concordistas assim chamados, né? O Jacques André. Mas os sermões têm muito um estilo, claro, têm esse estilo homilético, então eles queriam alguma coisa mais formal, mais no estilo de teses ou de proposições. Então esses sermões começaram a ser reescritos e aos poucos outros foram contribuindo. Então o caráter sermônico ou homilético da fórmula de concórdia é de certa forma preservado. Tem mais coisas que se destacam nessa fórmula de concórdia. Uma delas é exatamente isso, de ser um trabalho colaborativo. A gente pode dizer também que foi escrito em alemão para ser, digamos assim, circulado entre um grande grupo de pessoas. Não, se tivesse sido escrito em latim, seria apenas para um grupo seleto, apenas para os teólogos, mas isso era para os pastores e para o povo de Deus de modo geral. Existe também um caráter não polêmico na fórmula de concórdia. Isso é um detalhe interessante. Muitos pontos de vista, muitas ideias teológicas são refutadas, mas sempre são as ideias e nunca as pessoas. Tanto assim que Melanchthon, que é um foco de controvérsia, né, naquela época, o legado dele, ele é citado uma única vez no prefácio. Os calvinistas são citados uma única vez. Então, a fórmula de concórdia é um belo exemplo de como dizer a verdade em amor, mas dizer a verdade. E, é claro, a fórmula está organizada, está disposta, os artigos, na sequência da Confissão de Augsburgo, que mostra que ela é simplesmente uma reafirmação da Confissão de Augsburgo. A sequência dos artigos obedece à sequência dos artigos da Confissão de Augsburgo. Para concluir, uma última pergunta. Dr. Wilson, sempre se fala em subscrever as confissões luteranas, subscrever o livro de concórdia. Isso é apenas um modo de se expressar ou já aconteceu isso de fato de assinar de próprio punho? Nós entendemos normalmente subscrever no sentido de afirmar verbalmente que a gente aceita esses documentos como confissão de fé, como explicação correta das Escrituras. Mas naquela época, eles de fato assinaram. As primeiras edições eram impressas com umas 50 páginas, com todos os nomes dos que subscreveram. São 50 páginas em 4 colunas, só nomes. 8.188 teólogos assinaram. E quando a gente vê isso, a gente se dá conta, não, eles de fato assinaram. E por isso agora, nessa nova edição do Livro de Concórdia, existe no começo aqui uma linha em branco onde cada um pode assinar o Livro de Concórdia. E eu diria assim, assine aqui no começo, então leia ele todo, descubra nele a sua confissão de fé e no final assine de novo, como reafirmação de que esta é a correta explicação da Escritura, especialmente no que diz respeito à doutrina central, que é a justificação pela fé.